e usa-me, Senhor. Quero novamente saudar a todos vocês que estão assistindo a programação dos Semeadores de Fogo. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado de levar a verdadeira palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até o teu lar. Eu tenho certeza que você tem assistido essa programação e eu creio que você fica ansioso para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que transforma as nossas vidas. A palavra de Deus é ela que nos liberta, que nos salva, é ela que nos lava, que nos alimenta. Então eu tenho certeza que o seu coração está ansioso para ouvir a voz de Deus, porque a Bíblia Sagrada, ela é a voz do Senhor para os nossos ouvidos. Ela é o manual, do cristão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Hoje nós escolhemos aqui, creio que Deus, colocou em nosso coração para ministrarmos aqui no livro de Jó. Jó, capítulo 42, e no versículo de número 12. Você que está ouvindo agora, você que está me assistindo, está me vendo também, eu convido você para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe nessa leitura e preste atenção, pare o que você está fazendo, dê ouvido à voz do Senhor, dê ouvido à palavra do Deus eterno. Jó capítulo 42 e versículo 12 diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Está registrado no livro de Jó, nesse capítulo de número 42, e nesse versículo 12, que está dizendo que Deus, o Eterno, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, abençoou a vida de Jó, e Jó foi um homem muito rico. Mas Jó, ele passou por algumas situações a qual você já deve ter ouvido falar. Jó já era um homem rico, mas Deus dobrou o que Jó tinha, e não só riqueza material, mas também riqueza espiritual, a comunhão com Deus. Deus trabalhou na vida de Jó, e às vezes nós não entendemos, porque assim como Deus trabalhou na vida de Jó, Ele ainda trabalha na nossa vida. Ele age na nossa vida, assim como Ele agiu na vida de Jó, Ele age na vida de muitos. E a Bíblia diz lá no começo do livro de Jó, no capítulo de número 1, que Jó era um homem temente a Deus, um homem reto diante de Deus, um homem que se desviava do mal. Quer dizer, quando Jó estava ali, ele se apercebia de alguma coisa errada, ele se afastava, porque ele servia a Deus, ele buscava a Deus. A Bíblia diz que Jó se levantava nas madrugadas e prestava culto a Deus em favor aos seus filhos, Ele fazia ali holocaustos para os seus filhos. Então eu vejo que Jó era um homem que buscava ao Senhor. Jó era um homem que levantava nas madrugadas e orava ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus decidiu prová-lo. A Bíblia nos diz que o inimigo de nossas almas foi até as regiões celestiais
E Deus ali fez uma pergunta ao inimigo de nossas almas: ei, tem visto o meu servo Jó? E ali Satanás, o inimigo de nossas almas, disse que tinha visto. E Deus fala: tu tem visto como Jó é fiel a mim? E o inimigo de nossas almas responde ao nosso Deus: sim, mas também o Senhor dá tudo para ele. Ele tem uma bela família, ele tem pessoas trabalhando para ele, ele tem riquezas, tudo o que ele precisa ele tem. O Senhor tem dado tudo para ele, então é fácil servir ao Senhor. Ele precisa ir no médico, ele vai no melhor médico que tem, né? Trazendo aqui para os dias de hoje, né? Se nós fôssemos trazer ali a época de Jó para os dias de hoje, Jó tinha os melhores carros, né? Jó tinha uma condição financeira muito boa. Jó tinha uma família grande, ele tinha 10 filhos, com 7 homens e 3 mulheres. Mas ali Deus decidiu provar a vida de Jó, mostrando para o inimigo que é possível servir a Deus em meio às lutas, em meio às provações. E ali Deus permitiu que o inimigo de nossas almas fosse tirando ali as coisas que Jó tinha. E a Bíblia diz que Jó perdeu todos os seus animais. Os filhos de Jó estavam reunidos em uma casa festejando, e a Bíblia diz que veio um vento do deserto, e esse vento bateu nas 4 paredes daquela casa, e ela desabou, e ali morreram os 10 filhos de Jó. E alguém que estava ali viu e foi levar para Jó, dizendo para ele: ei Jó, os teus filhos morreram. Ia passando ali os minutos, as pessoas iam chegando: ei Jó, eu estava lá no pasto cuidando dos seus animais, e desceu o fogo do céu e consumiu os seus animais. Aí logo chega outro: ei Jó, eu estava cuidando ali dos outros animais que você tinha, e veio os ladrões e levaram tudo. E Jó fica sem nada, ele fica só ali. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei qual é o mal que está sobre a sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus ainda pode mudar o cativeiro, Deus ainda pode mudar a sua situação. Talvez a sua provação não seja tão grande como a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó foi acometido por uma chaga, que a 7 metros de distância vinha o mau cheiro de sua pele. Foi acometido por um tipo de uma lepra. E ali as pessoas começaram a olhar para Jó, e as pessoas mediam essas coisas, aquele tempo na vida das pessoas, que quando começava a acontecer essas coisas, era porque ela estava em pecado, e Deus já não estava mais com ela. E ali os amigos de Jó começaram a se afastar dele. A Bíblia diz que Jó perdeu os seus animais, Jó perdeu a sua família, os seus filhos, Jó perdeu a sua dignidade. Ele era um homem que dava conselho às pessoas. Jó era um homem que andava ali dentro da sua cidade, e as pessoas reverenciavam a ele com as suas cabeças, meneando as suas cabeças. Mas olha o que aconteceu na vida de Jó. Jó, humilhado, triste, amargurado, foi parar ali nas cinzas da cidade, no lixo da cidade, onde as pessoas jogavam lixo ali e tacavam fogo. A Bíblia diz que Jó estava ali no lixo daquela cidade, no meio das cinzas. E pessoas que se diziam amigo de Jó foram até aquele lugar e oraram ao Deus eterno em favor da vida de Jó.
mas nada acontecia. Deus estava provando a vida de Jó e não era o tempo de Deus se manifestar na vida de Jó, porque Deus tinha algo maior para a vida dele. E às vezes nós precisamos entender que às vezes nós passamos por alguma situação, algo acontece nas nossas vidas e nós não entendemos, mas às vezes Deus tem algo maior para nos dar. Às vezes precisamos perder alguma coisa para ganhar com Deus lá na frente. Mas ali estava Jó, no meio das cinzas, os amigos ali com os joelhos dobrados, orando a Deus e nada acontece. Deus não responde, Deus não fala. E às vezes nós queremos a resposta imediata de Deus sobre algumas circunstâncias, mas Deus, Ele responde quando Ele quer, como Ele quer, Ele faz como Ele quer. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do eterno. A Bíblia diz, Isaías falando, que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Às vezes nós oramos, buscamos a Deus e nós ficamos ansiosos para que Deus rapidamente venha agir na nossa vida. Mas às vezes, se Deus agir naquele momento, não será o momento certo. Talvez nós vamos jogar a bênção fora. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele tem todo o poder. Então, com a sua onisciência, sabendo de todas as coisas, Ele sabe agir na nossa vida no momento certo, na hora certa. E nós só temos a ganhar quando Deus age nas nossas vidas. Ainda que no princípio nós sofremos, ainda que no princípio haja dores, como na vida de Jó, mas depois, ao passar do tempo, nós vamos compreender, nós vamos entender o que Deus tem para as nossas vidas, e sempre é o melhor. Ainda que nós sejamos corrigidos pelo nosso Deus, mas a Bíblia diz que o Pai, Ele corrige o filho que Ele ama. Então, se Deus está me corrigindo, Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama. Vamos ficar debaixo das asas do Onipotente, e ao seu tempo Ele irá fazer o milagre. Assim como Ele fez na vida de Jó. Deus tinha um grande propósito para com Jó. E passa-se o tempo. Jó, lá no meio das cinzas, perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus bens materiais. Mas uma coisa ele não tinha perdido, que era a sua confiança em Deus. A sua confiança em Deus ele não havia perdido. Os amigos o abandonaram. Talvez você esteja assim também. Você que está ouvindo esta mensagem, você que está me assistindo nesse momento, talvez você tenha perdido os seus bens materiais. Então, talvez os seus amigos se afastaram de você. Mas Deus ainda está aí. Deus está aí bem do seu lado. E às vezes nós não conseguimos enxergar. Mas espera, tenha paciência, que Deus ele vai se levantar ao teu favor, e o milagre vai acontecer na sua vida, o sobrenatural vai acontecer na sua vida, a vitória vai chegar para você. Aleluia. Jó no meio das cinzas, com aquelas chagas. A Bíblia diz que Jó pega um caco de telha para coçar suas feridas, porque ele estava sozinho. No pensamento dele ele estava sozinho, mas Deus estava ali olhando, só esperando a hora certa, o momento certo de agir. A vida de Jó estava como um roda-moinho. As coisas iam se perdendo ao longo dos dias.
Aleluia. Mas a Bíblia diz, no capítulo de número 38 de Jó, assim como a vida de Jó estava, um vendaval, um roda-moinho, uma escuridão, trevas, Deus ali também aparece para Jó em um roda-moinho. E Deus começa a falar com Jó face a face, cara a cara. E aqui nós conseguimos entender os propósitos de Deus. Eu quero ler também aqui o versículo 5, só para você poder entender. E Jó diz assim, ó: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem que buscava a Deus, era um homem que orava a Deus, mas ele não tinha um pleno conhecimento do Deus eterno. Deus queria se mostrar para ele cara a cara. Jó ouvia falar de Deus. Talvez também você vive de testemunho dos outros. Alguém dizendo para você: olha, aconteceu isso na minha vida, o sobrenatural de Deus aconteceu na minha vida, eu fui curado, ó, Deus me abriu uma porta, Deus fez um milagre na minha vida. E você acredita em Deus, você ora, você dobra os seus joelhos, mas ainda você não teve um contato maior com Deus. Então Deus às vezes Ele faz isso na nossa vida, porque quando está tudo bem na nossa vida, nós esquecemos de Deus. Se está tudo mil maravilhas na nossa vida, nós acabamos esquecendo de Deus. Dobramos ali o nosso joelho, oramos ali 5, 10 minutinhos, mas não é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer uma comunhão maior. E como Deus age para fazer os seus servos se achegarem a Ele? Através da tribulação. Porque quando nós estamos atribulados, aí nós começamos a buscar o Senhor. O sábio Salomão, ele nos diz que é melhor estar num velório do que numa festa. Porque numa festa as pessoas estão comendo, estão bebendo, estão conversando, estão rindo e nem se lembram de Deus. Mas num velório, quando nós entramos ali, olhamos aquele corpo ali dentro de um caixão, aí nós começamos a pensar: um dia nós vamos ali. E aí nós começamos a refletir em Deus. E às vezes é necessário que o mal venha sobre nós para que nós se achegamos a Deus. Mas eu quero dizer para você, quando nós se achegamos a Deus, Ele muda a situação, Ele tira o peso. Jesus falou, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o único jeito de Deus aliviar essa carga sobre nós é quando nós vamos até Ele. E quando nós se achegamos até Ele. Deus quer aliviar esse peso que você está. Essa angústia, essa tristeza, essa opressão terrível que está sobre a sua vida. Deus, Ele quer mudar a sua vida. E ali no livro de Jó, no capítulo 38, Deus aparece num roda-moinho e começa a falar com Jó. E Jó pôde ver a Deus face a face. Antigamente ele só ouvia falar de Deus. Aleluia. Mas agora, ele diz aqui: agora os meus olhos te veem. Deus, Ele quer ter uma intimidade com você. O nosso Deus, Ele quer ser o seu amigo. João capítulo 15, versículo 15. Eu já não vos chamo mais de servo, mas sim de amigo. Jesus, Ele quer ser o seu amigo. E agora imagine você, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, quer ser amigo de um pequeno homem, de uma pequena mulher. Talvez você ache que é impossível, mas não é. É verdade. Deus, Ele sempre quis ser amigo do homem, mas o homem sempre vira as costas para Ele.
Nós vemos homens que andaram com Deus, realizaram milagres, como Elias. Elias, uma certa feita, ele orou a Deus, dizendo: não vai chover durante 3 anos e meio. E a Bíblia nos conta que por 3 anos e meio não choveu. Homens que realizaram prodígios, milagres na presença de Deus. Homens que tiveram comunhão com Deus. Aleluia. Jesus operou milagres, mas ele disse aos seus discípulos: vocês poderão fazer coisas maiores do que eu. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Se a minha palavra estiver em vós e vocês estiverem ligados em mim, pedireis tudo o que quiseres e eu farei. Vocês vão fazer sinais e prodígios, milagres, se vocês estiverem ligados em mim. E às vezes Deus nos aperta para que nós venhamos buscar a Ele, que nós vamos até a sua casa buscar a sua face. Aleluia. É isso que Ele quer de você. É isso que Ele quer de você. Ele quer ter uma comunhão mais íntima. E nós vemos aqui que Deus falou face a face com Jó. E aqui no versículo 42, Deus deu tudo em dobro para Jó. E Deus também quer te dar bênçãos, vitória, saúde, prosperidade. Deus tem tudo para te dar. Mas primeiro, o mais importante, Jesus falou: não ajunteis tesouros na terra, mas sim no céu. E qual é o tesouro que está no céu? É a nossa comunhão com o Deus eterno. É isso que mais vale. Com certeza, quando nós temos comunhão com Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Mateus capítulo 6 e versículo 33, ele diz: buscai primeiramente o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós nos entregamos a Deus, as bênçãos nos acompanham, elas vêm até nós. E Deus mudou o estado de Jó. Deus provocou uma situação na vida de Jó para que Jó se achegasse a Ele. E quando Jó se achegou a Ele, Deus pôde multiplicar ali as suas bênçãos. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Você que está me assistindo nesse momento, você que ouviu essa palavra, eu digo para você: se achegue ao Senhor e Ele se achegará a vós. Entregue os seus caminhos na mão do Senhor e deixa que Ele tome conta. Busque ao Senhor em oração, em leitura de sua palavra, em jejum. Busque ao Senhor e Ele realizará o milagre na sua vida. Ele tem milagre para você. Ele quer se fazer conhecido diante de você. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Se você ainda não é um cristão, se você não aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, procure uma igreja evangélica onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Entrega a sua vida a Deus. Procure buscar Ele face a face, como aconteceu na vida de Jó, e você viverá o milagre de Deus. Se você já é um cristão, tome posse dessa palavra. Deus, Ele quer algo mais profundo contigo. Essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, e que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais. E olha, continue na programação dos Semeadores de Fogo. Ainda teremos aí louvores, e no final do programa nós estaremos orando por você. Olha, você que ouviu